meus queridos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma aula, lição de número 7, que vai falar sobre o dom da profecia. Eu vou fazer um pequeno resumo, tá? Para não estender muito o vídeo. E gostaria de trazer uma notícia para vocês, que a partir de domingo que vem nós já estaremos tendo aula na sala de aula lá na igreja. Gostaria que vocês que fossem levassem a sua máscara, né? Álcool vai ter lá na igreja, mas se você tiver, você pode levar o seu. E você que está gripado ou tossindo, está passando algum tipo de mal, é melhor por enquanto não ir, né? Para resguardar até mesmo a sua vida, a sua saúde e a vida dos outros. Então, aos pouquinhos, a gente vai estar voltando. A irmã Cristina enviou um áudio hoje no grupo dos professores. Então, nós estaremos voltando, né? Em nome de Jesus, nós vamos voltar ativa aí na igreja, em nome do Senhor Jesus, tá? Então, gente, sem mais delongas, vamos ir para nossa lição. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1 e 3. 1 Coríntios, capítulo 14, 1 e 3, que diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então, nós vemos aqui o que é profecia. Eu procurei aqui no dicionário, no Google, e ele disse assim: predição do futuro que se crê de inspiração divina. Então, até o próprio dicionário, ele vai dizer que a profecia é uma inspiração divina. A profecia é uma forma de Deus falar conosco através da palavra dele, através dos profetas. Então, nós vemos que Deus usa o homem, né, o profeta, para falar conosco através da sua palavra. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque a Bíblia nos diz que haveria muitos falsos cristos, falsos profetas que viriam em nome do Senhor, profetizando o nome dele, mas na verdade, ele não está nisso não. Então, por isso que quando eu digo para vocês que vocês têm que ler a palavra de Deus para que vocês não possam ser enganados, porque a profecia, ela precisa ter base bíblica, ela precisa estar de acordo com a palavra de Deus. Se ela não estiver de acordo com a Bíblia, essa profecia não é de Deus. Se aquilo que a pessoa falar, porque a Bíblia diz assim, você tem que ir lá e examinar se realmente a Bíblia está falando. Porque se a pessoa fala uma coisa que não está na palavra de Deus, isso é uma heresia. Então a pessoa está colocando coisas que não tem na palavra de Deus, e tem muitos que tiram coisas da palavra de Deus. Entende? Então nós temos que tomar muito cuidado, porque o principal objetivo da profecia para a igreja é a edificação. Nós nos lemos aqui agora no versículo 3, que vai falar que o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então a profecia, ela serve para edificar a nossa vida, para exortar a nossa vida, nos corrigir e para nos consolar. Então são três coisas que a profecia faz na nossa vida. Ela nos edifica, ela nos exorta, ela nos consola. Então, para nós sabermos que a profecia, que é aquilo que o pastor ou alguém chega a você e fala: porque a Bíblia fala assim, porque Deus está mandando eu falar assim, assim diz o Senhor. Será que realmente é Deus que está falando? Porque o diabo também, ele revela, tá? O diabo também profetiza. Então, você tem que tomar cuidado para saber se a profecia que você está ouvindo, ela vem de Deus ou ela vem do inimigo. Porque nós vamos ler aqui agora em Mateus. Eu gosto muito de ler as referências, porque para vocês analisar, vocês têm que meditar. A Bíblia fala que nós temos que prosseguir em conhecer o nosso Deus. E como que nós vamos conhecer nosso Deus? Através da palavra dele. É fácil você pegar a Bíblia e ficar lendo? É muito mais fácil eu ver um filme, é muito mais fácil eu brincar, é muito mais fácil eu fazer qualquer coisa, de menos ler a palavra de Deus. Então é uma batalha espiritual, você tem que vencer isso, vencer a sua carne, falar: não, eu vou renunciar meus momentos aqui para mim meditar na palavra. Então a palavra diz assim, Mateus capítulo 24, versículo 11 e versículo 24, que diz assim: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até mesmo os escolhidos. A Bíblia fala até os escolhidos. Então vocês veem a seriedade das coisas.
que vai surgir, a Bíblia já fala. Quantos anos tem que a Bíblia foi escrita? Ela é a mesma de ontem e vai ser eternamente. A palavra de Deus, ela nunca vai mudar. Então a palavra de Deus, ela nos ensina, ela abre a nossa visão, né? Ela abre os nossos ouvidos para que nós não possamos ser enganados. Porque tem muitos falsos profetas, a Bíblia está falando. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Depois vocês leem todo o capítulo de Mateus 24, que está falando sobre o princípio das dores, que é os finais dos tempos que nós estamos vivendo. Então a palavra de Deus, ela é a profecia verdadeira que está se cumprindo. Então nós temos que estar atento a isso. Por quê? A Bíblia está falando que tem falsos profetas, falsos cristos, que eles iam fazer sinais de maravilhas, que eles iam orar para alguém ia ser curado. Né? E você olha assim, não, é de Deus, esse homem ele é de Deus, que a mulher ali é de Deus. Né? Ó, Deus está ali naquela igreja, ó, quantas pessoas estão sendo curadas, quantas pessoas estão sendo libertas ali. Mas será que realmente isso provém de Deus? Sendo que a Bíblia é muito clara em dizer, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Então, eu sou uma escolhida, você é um escolhido. Você tem que tomar cuidado com o que você alimenta a sua alma. Você tem que tomar cuidado com o que você assiste. Não é porque está falando de Deus que você vai engolindo, não. Você tem que examinar as escrituras para saber se aquilo que está sendo falado é realmente na palavra de Deus, se realmente tem base bíblica, se a palavra de Deus está afirmando. Tem que ter concordância. A profecia, ela precisa ter concordância com essa palavra. Se não tiver, você pode sair fora, que não é de Deus. Viu? Então nós temos que tomar este cuidado. E a Bíblia vai dizer em Apocalipse, vamos para Apocalipse agora. Apocalipse, capítulo 22, versículos 6 e 7, diz assim: E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar ao seu servo as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então a Bíblia está dizendo, não é? João escrevendo, ele disse, eis, ele está falando aqui, ó, eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então a Bíblia está advertindo. Bem-aventurado, feliz. O que é bem-aventurado? A pessoa que é feliz. É bem-sucedido aquele que guarda as profecias desse livro. Esse livro, no mundo inteiro, é o único livro que traz verdades para a nossa vida. Se você quer ir para o céu, meu querido, minha querida, quer ir para o céu, o caminho é a palavra, não é a placa da igreja, não é outra coisa a não ser a palavra de Deus. Se você quer saber como você deve proceder, o que você deve fazer na sua vida, qual a voz que você deve ouvir, se a profecia que estão te falando é verdadeira, vai para a Bíblia, vai para a palavra, porque essa palavra não mente. Esta profecia é a única verdadeira. Quer que Deus fale com você? Ore. Porque quando você ora, você fala com Deus, Ele fala com você através da palavra dele. Ele usa os profetas? Usa sim. Mas nós precisamos entender. As profecias têm que ter base bíblica, tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Se essa profecia não estiver de acordo com a palavra, essa profecia não provém de Deus. Então tem muitas pessoas que estão sendo enganadas. Por quê? Não medita na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que por causa da falta de conhecimento, né? Muitos não têm conhecimento porque não buscam. O povo está perecendo. Por quê? Porque não tem conhecimento da palavra de Deus. E nós só vamos chegar ao céu através desta palavra, através desta profecia. Então essa palavra é o que nós lemos aqui em 1 Coríntios. Ela vai nos edificar, ela vai nos exortar, ela vai nos consolar. Então se você quer saber, não fica consultando profeta não.
Não fica indo atrás de profeta não, porque Deus, quando ele tem que falar com você, ele vem até você. Então ele vai usar o profeta, se ele tiver de usar o profeta, ele vai usar. Mas você tem o direito de procurar saber se aquele profeta está dentro da palavra, se o que ele diz está em concordância com a Bíblia, está em concordância com a palavra de Deus, com a profecia de Deus que está na palavra, que é a própria palavra. Então que você possa guardar esta palavra e que você possa meditar nessa palavra, amar esta palavra, tirar um tempo da sua vida, porque se você prioriza outras coisas é porque Deus não está em primeiro lugar na sua vida. A prioridade nossa tem que estar na palavra de Deus, porque é essa palavra que nos liberta, que nos transforma, que edifica a nossa vida e que vai livrar nós de toda enganação, de todo falso profeta, de todo falso Cristo. Então a Bíblia fala, não atenteis para onde há grande multidões dizendo que eu estou ali, ali eu não estarei. Então nós temos que conhecer a palavra de Deus, porque quando você conhece, o Espírito Santo ele traz até você a palavra na mente, na sua mente, no seu coração. Então aquilo vai testificar no seu coração. Se você tiver o conhecimento da palavra de Deus, você não vai ser enganado pelo falso profeta e pelo falso Cristo. Que Deus continue abençoando vocês. Foi muito bom estar aqui com vocês. Que o Espírito Santo possa falar ao coração de vocês. E que vocês venham ler e meditar nesta palavra. Em nome de Jesus. Eu agradeço a cada um de vocês que assistiram até agora. Que Deus abençoe. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, Pai, estamos diante da Tua presença, Senhor, para Te agradecer, ó Pai, pela Tua palavra, Senhor, pela profecia deste livro que é a única verdadeira, Senhor. Pai, que o Senhor Jesus, Pai, venha, Senhor, nos dar graça, nos dar discernimento da Tua palavra, que nós não possamos ser enganados, Pai, por falsos profetas, por falsos Cristo, mas que nossa vida esteja baseada nesta palavra, Pai. Que a Tua palavra venha, Senhor, nos corrigir, que a Tua palavra venha nos edificar e nos consolar. É em nome de Jesus é que eu te peço. Amém. Um beijo para vocês.